perguntei para vocês várias vezes, fizemos muitos exercícios, sempre reforçando a questão de que a frequência de uma onda... Ah, tá, já estava esquecendo. De perguntar para vocês onde que vocês descobriram aquela geleia que deram para o rico. Tá? Já acabou. Já terminou. Tá? E a grande vantagem, o pessoal gosta muito ali, porque todo mundo muito diet. Tá? Mas tá beleza. Então quem conseguiu aí, por favor, na próxima aula traga mais um pote. Tá bom? Então, pessoal, voltando ao conteúdo, é o seguinte, efeito Doppler. Então, eu sempre insisti com vocês que a frequência de uma onda é determinada pela fonte. Pessoal, por que estão muito conversadores hoje? Isso é em função do feriado? Eu também já estou me preparando. Mas ainda é cedo hoje, tá? Vamos tentar começar de novo. É muito importante isso e é muito bonita essa matéria. Por isso que eu quero que vocês prestem atenção. Sendo que hoje vocês acham que não estão muito afim. Vocês querem que eu dê uma bola para vocês e vão para o pátio? Eu senti que é isso. Que barbaridade. Podemos negociar. Tá, tô mal agora. Pessoal, então o que eu quero explicar para vocês é aquilo que vocês nos domingos assistem em corridas de Fórmula 1, tá? Vocês notam direitinho que quando um carro está se aproximando, nós escutamos o som emitido por ele com uma frequência. E sempre um som mais agudo, com uma altura maior, uma frequência maior. Embora a fonte emissora do som seja sempre a mesma que o carro. Então é aí que eu quero chegar. Quando o carro passa e começa a se afastar, nós escutamos o som emitido pelo carro com uma frequência menor. Escutamos um som mais baixo, um som mais grave, com uma altura menor, com uma frequência menor. Então isso todos vocês escutam. Isso quando um carro passa por nós escutamos. Isso quando uma ambulância passa por nós tocando a sirene, nós escutamos. E quando ela se aproxima, nós escutamos um som com uma frequência maior, uma altura maior, um som mais agudo, mais alto. E quando ela começa a se afastar, nós já escutamos uma frequência menor, um som mais baixo, mais grave, com uma altura menor. O efeito Doppler é essa mudança na frequência para esse observador que está escutando esse som. Isso não ocorre, por exemplo, com o motorista do carro, não ocorre com o motorista da ambulância, com ele não, com ele vai escutar sempre a mesma frequência. Então vejam, pessoal, que embora tenhamos estudado tudo aquilo, que quem determina a frequência da frequência é a fonte, continuamos com aquilo. Só que existe essa situação que a gente vai aprender agora. Efeito Doppler, que é essa mudança na frequência para esse observador que vai escutar esse som. Tá bom? Então prestem bem atenção, que eu acho que não fica difícil de entender. Pessoal, imaginem o seguinte, tá? Vamos começar com exemplos bem simples. Estão sendo emitidas ondas na água de lá para cá, tá? Tem ondas se propagando na água, e o sentido de propagação dessas ondas é de lá da porta para cá. E essas ondas na água estão passando por mim, eu estou dentro d'água. Eu posso ficar aqui e ficar contando o número de oscilações num determinado tempo. Eu estou parado aqui, passam por mim 10 oscilações, 10 cobrinhas, 10 ondinhas por mim, num segundo. Então isso corresponde a uma certa frequência dessas ondas. Sei lá, 10 oscilações por segundo, ou seja, 10 Hz. Tá, tranquilo. Agora, eu parado e as ondinhas passando por mim, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso me aproximar da fonte que está emitindo as ondas. Elas estão vindo de lá nesse sentido, eu posso fazer isso aqui, ó. No mesmo um segundo, não vão passar mais somente 10 oscilações por mim, pelo fato de eu estar me aproximando da fonte. É claro que aí, nesse caso, vai passar o maior número de oscilações por mim, de ondas por mim, no mesmo tempo, no mesmo um segundo que eu estou considerando.
E se eu estou parado e passam por mim 10 oscilações num segundo, que vai dar 10 Hz, frequência para essas ondas, se eu fizer isso aqui, eu me aproximar de onde elas estão sendo emitidas, e não passar por mim, seriam 11, 12, 13, 14, 15, seriam, né? Quantas oscilações vão passar por mim no mesmo tempo? Significa então que a frequência ficou maior. Por quê? Porque eu estou em movimento. Não que a fonte tenha mudado a sua frequência. Não que o cara daqui a pouco comece a dizer assim, mas para um pouquinho, tudo que a gente aprendeu, a fonte continuou emitindo ondas com a mesma frequência. Mas pelo meu movimento, para mim, para esse referencial aqui no momento fazendo isso, vai dar uma frequência maior do que aquela quando a fonte estava em repouso e eu também. Então isso é uma situação. O efeito Doppler é essa mudança na frequência para a pessoa, o observador em movimento em relação à fonte. Pensem comigo, eu estou parado aqui e tem 10 ondinhas na água passando por mim, num segundo, 10 metros. Em vez de me aproximar, agora eu vou me afastar. Pessoal, com certeza vai acontecer isso. Pensa junto comigo. Olha que é fácil. Se eu faço isso aqui, ó, é como se eu estivesse fugindo das ondas. Se eu, no mesmo 1 segundo, se eu faço esse movimento, me afastando de onde as ondas estão vindo, vão passar por mim agora não mais 10 oscilações por segundo. No mesmo tempo, nesse 1 segundo, vão passar 9, 8, 7. Se eu continuar em movimento, me afastando. Então, vai ter agora uma frequência menor para essa pessoa caminhando, se afastando da fonte. Então, nessas condições, quando há um movimento assim, a frequência se altera. Tá? Então, só quando ocorre um movimento do observador em relação à fonte, ou poderia eu ficar parado e a fonte se aproximar. Só que para o exemplo da água, que eu acho que não é o melhor é vocês pegarem essa parte que eu expliquei agora. Se vocês entenderam essa que eu expliquei, por enquanto tá bom. Tem vários exemplos. Outro, pessoal, olha só o que ocorre. Então, quando há uma aproximação, a frequência aumenta. Ondas na água, estou falando. Ah? Claro que depois vai acabar acontecendo com todos. É que eu vou dar vários exemplos. Quando há um afastamento, a frequência diminui. Certo? Então, quando aproxima, a frequência aumenta. Quando afasta, a frequência diminui. Maior número de ondas ou menor número de ondas no mesmo tempo. Bem, eu poderia, uma experiência muito simples que vocês poderiam fazer é pegar uma varinha, uma varetinha, certo? E começar a bater na superfície da água. Se vocês começarem a bater na água assim, ó, fazer esse movimento, vocês estarão gerando ondas na água com uma frequência que é a mesma frequência que a varinha está batendo. Porque a frequência das ondas na água será a frequência da fonte que está produzindo as ondas, no caso, a varinha batendo ali. Aí eu estou fazendo isso aqui, estou gerando ondas que a gente enxerga. Nós estaremos enxergando essas ondas na água. E aí podemos ter uma noção de frequência, até por enxergar as ondas. O comprimento de onda é uma barbada de enxergar, porque a distância entre as cristas e isso. Estou enxergando as cristas ali. Certo? Então, eu faço isso. No momento em que eu começo a fazer isso aqui, ó, começo a fazer assim, ó, a bater com a mesma frequência que eu estava batendo, mas me movimentando, a fonte que está gerando as ondas se movimentando, se aproximando de um determinado referencial. Se eu fizer isso, se vocês fizerem isso, vocês vão notar que para esse lado onde está ocorrendo a aproximação, as cristas vão ficar mais próximas uma das outras. Por que elas ficaram mais próximas? O lambda diminuiu. Mas por que o lambda diminuiu? Porque a frequência aumentou. Então, para onde houve a aproximação, a frequência aumentou. Se vocês fizerem isso aqui, vocês vão notar que para esse lado, que é onde está ocorrendo o afastamento em relação a esse lado, as cristas vão ficar mais afastadas. E por que elas vão ficar mais afastadas? O lambda diminuiu. Por que o lambda diminuiu? Porque, aliás, o lambda aumentou, elas ficam mais afastadas. O lambda aumentou e por quê? Porque a frequência diminuiu. Então, é um outro exemplo de efeito Doppler. E 2 exemplos até agora para vocês com ondas na água. Agora vamos pensar em termos de som, que é onde nós temos os maiores exemplos e normalmente cai na prova com onda sonora. Mas eu também estou falando tudo isso porque na última prova, agora 2002, caiu aquela questão de efeito Doppler que falava de um radar que emitia ondas, que batia num carro que se aproximava
Aí as ondas batiam no carro e voltavam. Eles perguntavam o que acontecia com a velocidade das ondas, depois que sofreram a reflexão, e o que acontecia com a frequência das ondas na volta. Já comento em seguidinha, deixa eu explicar a matéria primeiro. Então foi essa. Na prova de 2001, eles fizeram uma pergunta assim: o efeito Doppler é um fenômeno que ocorre somente com as ondas transversais, não ocorre com as ondas longitudinais? Eu vou dar vários exemplos para vocês e mostrar que o efeito Doppler ocorre com todas as ondas, sejam transversais, longitudinais, qualquer onda. Estou começando até com ondas transversais na superfície da água. Continuando agora, vou dar um exemplo com longitudinais som. Pessoal, se eu estou parado aqui e tem um carro lá parado e ele está emitindo um som, seja o seu próprio motor, ou seja da buzina, vamos lá, para ficar um exemplo melhor, está tocando a buzina e eu estou parado aqui, ele parado lá, eu estou escutando um som com uma frequência. E o que é a onda sonora? São vibrações das camadas de ar. Isso aqui, ó, isso é uma onda sonora. Estarão chegando aos meus ouvidos, eu vou estar registrando e escutando um som com aquela frequência. Se aquele carro começar a se aproximar de mim, os meus ouvidos vão passar a receber um maior número de vibrações das camadas de ar pelo tempo. E eu vou acabar escutando um som mais agudo do que ele está emitindo, pela aproximação dele. É a mesma coisa que os exemplos que eu dei para vocês na água, só que com onda sonora agora. Deixa o carro parado lá buzinando e eu estou aqui recebendo um certo número de vibrações pelo tempo, uma certa frequência, uma certa altura de som. Aí eu começo a me aproximar e fazer isso aqui, ó. É claro que pela minha aproximação, no mesmo tempo eu vou acabar passando por um maior número de vibrações das camadas de ar. É certo que eu estarei registrando uma frequência maior, em função da aproximação. Deixa o carro parado lá buzinando e eu estou aqui escutando o som e começo a fazer isso aqui, ó. Eu começo a fugir das ondas. Eu com certeza estarei recebendo um menor número de vibrações das camadas de ar pelo tempo e estarei registrando um som com uma altura menor, uma frequência menor, um som mais baixo, um som mais grave do que ele está emitindo. Quando há uma aproximação, eu vou escutar um som com uma frequência maior, mais alta, mais aguda. Já pego aí contigo. Quando há um afastamento, a frequência vai diminuir e eu vou escutar um som mais baixo, mais grave, altura menor. Isso é o efeito Doppler. Mudança na frequência pelo movimento do observador, ou da fonte emissora das ondas, ou dos dois. Claro que não pode ser os dois, né, andando na mesma direção e no mesmo sentido com a mesma velocidade, né, porque não vai adiantar nada. Não é esse o caso. Tá? Bom, o que mais, pessoal, ainda de efeito Doppler que nós podemos falar? Tem com ondas, tem com qualquer onda. Tem com qualquer onda. Então deixa eu colocar no quadro esse caso aqui, que é o mais explorado na prova, e depois a gente vê outros aí que também já apareceram em menor ou menor frequência. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Coloquem aí efeito Doppler, coloquem um observador. Isto aqui é um... Pessoal, isso aqui é um carro. Olha só. Faz assim. O carro está um pouco menor aqui do que a pessoa, mas não tem problema. Tá bom? Então vai lá, escreve isso. Observador. Fonte sonora. Faz assim. O exemplo que eu estava dando agora, né? E aí nós vamos ter um cuidado aqui, que é esse. Eu vou pedir para vocês desenharem a onda sonora, até se vocês quiserem esperar um pouquinho, né, para... Aquela ondinha que eu coloco ali em cima é apenas um referencial para que vocês entendam o que vai acontecer. Então vamos escrever assim, ó. Quer dizer, esse carro está parado e a pessoa também está parada, então eu vou anotar aqui, ó, velocidade zero. Para que vocês entendam, os dois estão parados. Tá? E aquilo ali é a onda sonora emitida pelo carro. Ou seja, está buzinando, lá parado buzinando, enchendo o saco.
Ah, e a onda está chegando aos ouvidos da pessoa. Claro que o som é onda longitudinal, eu estou só representando por uma transversal para vocês enxergarem. Só uma representação aqui para ficar mais fácil. Faz isso. Coloca o comprimento de onda, que é a distância entre as cristas. Aí, agora, vamos fazer assim. Colocar que o carro está se aproximando e vamos escrever aqui, se ocorrer aproximação da fonte sonora. O que vai acontecer? E aí é mais fácil, né? Por isso que eu estou fazendo a figura assim. Se ocorrer aproximação, nessa pessoa vai chegar uma onda assim. Então essa ondinha de cima é só um referencial para mostrar que essa tem uma frequência maior que aquela. Maior número de oscilações que aquela no mesmo tempo. Tá? Então a de cima é quando o carro e a pessoa estão parados. A de baixo é quando ocorre a aproximação do carro em relação à pessoa. O que poderia ser o carro parado e a pessoa se aproximando, também seria assim. Os dois se aproximando, também. Então a aproximação é geral. De um em relação ao outro, do outro em relação a um, ou os dois. A aproximação, a frequência aumenta. Por tudo aquilo que eu falei aquela hora, pelos exemplos que nós vimos aquela hora. Sabemos que a frequência de uma onda determina a altura do som. Então, se a frequência aumenta, a altura aumenta. É claro que se a frequência aumenta, a altura aumenta, o som ficará mais agudo do que quando os dois estavam parados, fonte e observador. Com certeza. Então, coloquem que o som torna-se mais agudo. E também que o comprimento de onda se altera. Quero dizer, a frequência aumenta, mas o lambda diminui. Porque aqui eu estou pensando numa situação em que a velocidade é constante. A velocidade do som é 340 metros por segundo. Seja antes ou depois. Na primeira situação ou na outra. A velocidade do som é 340 metros por segundo. É no ar. Então esse valor não muda. Agora, quando o V é constante, lembra daquelas aulas anteriores? Quando a velocidade é constante, o lambda e o F são inversamente proporcionais. Se F aumenta, o lambda diminui. Então tem que saber também isso. Vamos resumir então. Quando há aproximação da fonte sonora em relação ao observador, do observador em relação à fonte, ou os dois se aproximando, a frequência do som aumenta para esse observador, não para quem está dirigindo o carro. Tá? A frequência com que o som está sendo emitido não muda ali no momento que está sendo emitido. Ela muda para esse observador em função de tudo aquilo que falamos, receber maior número de vibrações pelo tempo no mesmo tempo, comparando com a situação anterior. Tá? Agora faz isso. O que vai acontecer no momento em que ocorre afastamento? Então vai observador, faz de novo. Essa ondinha de cima é apenas o referencial. Velocidade zero. Os dois parados, carro e pessoa. Lambda. Vamos pensar agora, o que vai acontecer se ocorrer afastamento?
se ocorrer afastamento, o que vai acontecer? Nos ouvidos desta pessoa vão chegar um menor número de vibrações das camadas de ar pelo tempo, ou seja, uma frequência menor. Menor número de oscilações, vamos fazer isso. Aí o pessoal inventa de tudo, né, para gravar isso. Tem uns que inventam que esse carrinho aqui está se aproximando e está empurrando essas ondinhas como se fosse uma gaita, né? E aí por isso que ficou assim, depois dessa situação. Outros já inventam que aqui o carrinho está puxando a onda, então está fazendo assim, por isso que ela ficou dessa forma. Aí cada um inventa a sua maneira de gravar isso. Nesse caso, a frequência diminui. A altura diminui. O som torna-se mais grave. Então, é isso aí, né? Quando vocês assistem a corrida de Fórmula 1, isso fica muito claro, né? A gente escuta isso perfeitamente, essa mudança na altura do som. Tá? Quando o Rubinho vem, né, e sai na frente, se mantém na frente o tempo inteiro, e ganha, e a gente está escutando isso aí sempre. O homem é um monstro. E aí, o lambda, coloquem aí que o lambda aumenta, neste caso, também devemos conhecer isso, tá? Não esqueçam, pessoal, né? Pelo amor de Deus, quando eles colocarem essa prova, eu não acredito que o pessoal tenha errado lá em 2001. O efeito Doppler ocorre somente com as ondas transversais, não ocorre com as ondas longitudinais? Pelo amor de Deus, ocorre com todas as ondas. E aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que caiu na penúltima prova da PUC, que é um exemplo muito bom, muito bonito. Eu não sei se o professor Araújo já deu uma palestra para vocês, ou até não como palestra, na própria aula, ele tenha aproveitado algum momento, e tenha falado sobre a origem do universo, já falou sobre isso. Então o que ele explicou para vocês? Que ocorreu uma grande explosão e que até hoje os planetas, os astros, as estrelas ainda estão se afastando? Falou isso ou não? Não senti firmeza na resposta de vocês. Sim ou não, vocês ficaram assim? Sim, agora senti firmeza. Pessoal, eu vou falar um pouquinho do efeito Doppler. Eu fiquei sabendo, nem sabia que ele falava sobre isso, né? Esses dias na sala dos professores ele estava contando, não, porque fala. Aí a gente já conversou alguma coisa, e ele disse, tu vê como as coisas aí se juntam, né? O efeito Doppler é uma coisa que soma nessa teoria. Escutem só. Luz, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Presta atenção nisso aqui. Ali são as luzes, a luz vermelha, a luz alaranjada, a luz amarela, a verde, azul, anil e violeta. Luzes, cores, frequências, radiações. E aí sabemos que as cores, elas são caracterizadas por frequência. A luz vermelha tem uma frequência, a alaranjada tem outra, a amarela tem outra, a verde tem outra. Então a frequência é que caracteriza a cor. A luz, por exemplo, dentro da luz visível, a menor frequência dá o vermelho. A maior frequência dá o violeta. Bom, então, menor frequência e maior frequência. Acho que não é difícil. Pessoal, dessa história, né, que na formação do universo ocorreu uma grande explosão e que dessa explosão ainda os planetas, os astros, as estrelas estão se afastando, hoje se observa isso. Tem uma determinada estrela que se tem certeza que essa estrela emite luz amarela. Vou pegar esse exemplo aqui. Olha o que eu estou dizendo.
tem uma certa estrela que se tem certeza que ela emite luz amarela. E, no entanto, quando observamos a luz emitida por ela chegando em nós, nós enxergamos não luz amarela, mas enxergamos luz alaranjada. Só é certo que ela emite luz amarela, mas nós enxergamos a luz não amarela, alaranjada. Por que será que está acontecendo isso? É que esta estrela está se afastando da Terra, tá? Movendo, se afastando da Terra, e pelo fato de estar se afastando, ela está emitindo luz, ondas luminosas, e pelo afastamento, a frequência diminui. E a frequência diminuindo, em vez de enxergarmos esta luz, que tem essa frequência, vamos enxergar uma frequência menor, que vai dar o alaranjado em vez do amarelo. Isso é verdadeiro. Essa foi uma das coisas, uma das teorias e tal, uma das observações que comprovaram o afastamento, que a explosão ainda, os planetas ainda estão se afastando, os astros ainda estão se afastando após a explosão. Quer dizer, então, só esperar o pessoal sair aí, né? Isso é um exemplo de efeito Doppler com a luz, pessoal, com ondas luminosas. Pessoal, então só fechando aqui, ó, vejam que é um efeito Doppler com a luz, quer dizer, ondas luminosas, realmente ocorre com todas as ondas isso. Bem, então, em relação a isso, caiu uma questãozinha na penúltima prova da PUC, eles colocaram exatamente isso, tudo que eu falei para vocês, colocaram uma questão e perguntaram o que estava acontecendo. A resposta era efeito Doppler, tá? Mas era exatamente isso aqui. Então também é importante saber isso. Olha o que um aluno do ano passado, de uma turma que a gente tem, de uma das turmas que a gente tem em São Leopoldo, olha o que o guri me inventou. Eu acho fantástico esses exemplos de vocês. Ele diz assim, bom, não, eu posso, se uma fonte luminosa está se afastando, a frequência diminui das ondas que ela emite, certo? Está aí o exemplo que eu acabei de dar. Ele diz, bom, então vou pensar no seguinte, eu estou andando e, vamos pegar aqui isso, em direção a uma sinaleira. É claro que não vai acontecer isso, né? Mas olha o que ele inventou. Mas vamos fazer justiça, ele falou brincando, assim, só para, como brincadeira mesmo. Tem uma sinaleira e o sinal está vermelho. Então está emitindo luz vermelha. Mas eu vinha de carro, vinha tocando lá, 120. Então eu sou um observador que estou me aproximando da fonte que está emitindo aquelas ondas luminosas. Então, se o sinal é vermelho, mas dependendo da minha velocidade e tal, eu vou enxergar uma frequência maior do que a luz vermelha. E aí tem a luz vermelha, alaranjado, amarelo e verde. E com isso eu posso enxergar o sinal verde. E aí passo, né, porque eu estou vendo verde, embora na realidade ele esteja vermelho. Claro que essa velocidade não é o suficiente para se enxergar isso, né? E aí, então, mas de qualquer forma, foi um exemplo que soma, assim, pessoal, isso ajuda a gravar. E tinham alguns na turma até que iam fazer direito, né? Um outro já se manifestou dizendo assim, bom, se eu tiver um cliente que passa o sinal fechado, olha só a viagem dos caras, né? O sinal fechado, eu já posso defender o cara explicando que pode ter ocorrido o efeito Doppler. Imagina só, hein? Defender que em função da aproximação e tal, a frequência se modificou e como era uma aproximação, a frequência aumentou e o sinal estava vermelho, mas a pessoa acaba enxergando verde. Por isso então passou e matou o outro borrado. Olha pessoal, isso aqui realmente é uma coisa fantástica. Por isso, não sei se é por isso, mas
tem um exame, pessoal, chamado exame Doppler. Não sei se vocês já ouviram falar. Um exame que ele começou, tá? Ele também é muito interessante. Esse exame chamado Doppler começou para verificar a relação, começou assim, entre a mãe e o feto. Eles queriam verificar se o fluxo sanguíneo estava correto. Qual era o sentido do fluxo sanguíneo? Se a relação entre a mãe e o feto estava ocorrendo normalmente. Olha o que é, como começou esse exame chamado Doppler, que é uma pergunta que o pessoal sempre faz também. Eles emitem uma onda. Esta onda incide no fluxo sanguíneo, bate e volta. Esta onda é emitida com uma frequência, bate e volta. Eles captam a onda de volta, e se esta onda captada na volta tem uma frequência maior do que a frequência que foi emitida, é porque o fluxo sanguíneo está se aproximando da fonte onde estão emitindo a onda. Ou seja, está nesse sentido de aproximação. Então, eles sabem exatamente qual é o sentido que o sangue está circulando. Pega assim, ó, emite uma onda, aí incide no fluxo sanguíneo e volta. A onda que vai com uma frequência, aqui volta vem com uma frequência. Se aqui voltar com uma frequência menor do que a frequência que foi emitida, é porque o fluxo sanguíneo está em sentido contrário à fonte que emitiu a onda. Então está indo para lá. Hoje, se vocês olharem o resultado desse tipo de exame, aparece assim colorido, né? Luz azul mostrando que o sentido do fluxo é esse, luz vermelha mostrando que o sentido é aquele ali. Então um resultado assim colorido. Mas, resumindo, ele mostra fluxo sanguíneo. Esse é o exame Doppler. E é com o efeito Doppler, que é esse aqui. E é feito dessa maneira como eu estou falando para vocês. E o pessoal que vai fazer medicina aqui, certamente no primeiro semestre, vai ter uma cadeira que estuda todo o espectro eletromagnético, as ondas eletromagnéticas, e estuda o exame Doppler, exatamente assim como eu estou falando para vocês, porque tudo isso eu peguei de um livro do pessoal, né, li tudo isso que estou passando agora para vocês. Quando chegarem lá, então, o pessoal da medicina já sabe que vai estudar isso que eu estou falando. Essa parte toda do espectro estuda tudo. Por quê? Porque tem que falar em exame Doppler, tem que falar em ressonância magnética. Ressonância magnética nós vimos na aula passada. Eu não me lembro se eu falei sobre ressonância magnética para vocês ou não. Acho que não. Mas eu posso falar hoje. Tá? Bom, pessoal, então, isso que eu falei. E a aula passada não. Na prova do ano passado, ou melhor, desse ano, né? Depois eu vou fazer essa questãozinha para vocês, só para mostrar o que eles colocaram. Eles colocaram aqui um radar, tá? A questão foi essa. Este radar emite ondas, aqui, tá? Esta foi a questão. E o carro está se aproximando, está lá o radar. Este radar emite ondas com uma certa frequência. Bate no carro e volta. Essa é a onda que incide no carro. Vou chamar aqui de onda incidente no carro. Ela vai bater e vai voltar. Reflexão, fenômeno da reflexão. Essa aqui é a onda que volta, então, tá? Vou fazer aqui, sim. Esta aqui é a onda que vai voltar, é a onda refletida no carro, que o radar vai captar de volta. Só que pela minha figura vocês já perceberam o que acontece, né? Como o carro está se aproximando, a onda bate e volta, ela vai voltar com uma frequência maior. Isso é efeito Doppler. Tudo aquilo que eu estava explicando antes. Pela aproximação do carro em relação ao radar. Então, nesse caso aqui, a frequência aumenta, volta com uma frequência maior. Essa foi a pergunta. O que acontecia com a frequência? A resposta, olha, aumenta. Por quê? Porque o carro está se aproximando. Aí eles sabem, né, a frequência da onda que foi emitida. Consegue determinar a frequência da onda que volta. Sabe a velocidade das ondas que foram emitidas. Com todos esses números,
tu consegue calcular a velocidade com que o carro vem. Tem toda uma equação para se calcular isso. Então tu sabe a velocidade que o carro está vindo. E claro que isso é automático, ali na hora. Não é tu pega os números, aí pega um caderninho e calcula. Cuidando para o carro não passar antes de terminar o cálculo. Isso já é feito tudo. No mesmo instante é feito. Mas é feito assim. É feito com a frequência que vem, a frequência que volta, a velocidade das ondas emitidas, tu consegue calcular a velocidade com que o carro está vindo. Bem, então, e com que funciona o radar? Com micro-ondas. É feito com micro-ondas. São ondas eletromagnéticas. Então o radar funciona com micro-ondas. Lá do espectro. Funciona assim. Outra coisa que eles perguntaram na mesma questão, eles perguntaram assim: esta onda vai com uma velocidade e volta com uma velocidade menor do que a velocidade que a onda veio, igual ou maior? Pessoal, por favor, qual é o meio? Lembra aquela parte de reflexão? Qual é o meio que a onda vem? Ar. Qual é o meio que ela volta? Ar. Mesmo meio, mesma velocidade. Então, a velocidade não se altera. E a frequência aumenta. Eles perguntaram o que acontecia com a velocidade e o que acontecia com a frequência. E aí está a resposta. Se o carro estiver se afastando, como é que vai funcionar? Ele emite a onda, bate e volta. A frequência com que a onda vai voltar será uma frequência maior ou menor? Menor. E a velocidade? A mesma. Bem, pessoal, ainda também interessante é falar nisso aqui, que eu tinha esquecido de falar para vocês. Eu estou com a impressão que vocês já querem ir embora. Mas eu precisava falar isso aqui para vocês, o que vocês acham? Não falo e posso considerar como matéria dada. Esse foi o professor Valério bravo com a turma. O problema é enxergar isso aqui. Já que as estrelas estão se afastando da Terra, como que a coloração delas meio azulada, não consigo, meio azulada. Se as ondas de menor frequência são as vermelhas no espectro da luz visível. A pessoa pode me perguntar depois, porque eu não captei bem aqui a coisa. Pessoal, só deixa eu falar isso aqui para vocês também, que é uma coisa interessante. Na aula passada eu falei de ressonância e eu acho que eu não dei esse exemplo somente. Também, escuta só. Mas é mais acho que, não sei se tem alguma coisa para escrever, é mais vocês escutarem para entender como é que funciona. A pessoa está com um problema no joelho, vai lá fazer uma ressonância magnética. A gente já tem gente aqui na sala que fez. Aí eles vão emitir uma onda eletromagnética, daí o nome ressonância magnética. Esta onda eletromagnética vai incidir no joelho, e ali no joelho é claro que tem muitas e muitas moléculas de água. E as moléculas de água, elas têm as moléculas no corpo, elas estão sempre em movimento, elas estão sempre vibrando, elas têm uma frequência de vibração. E essas ondas eletromagnéticas que eles fazem isso, eu não me lembro exatamente, parece que é ondas curtas, até ali, não sei, ou não, um pouquinho antes de micro-ondas e tal, mas é por ali. Aí emitem essas ondas e que tem a mesma frequência de vibração das moléculas de água. Veja bem então, as moléculas de água têm uma frequência de vibração. É lógico que estão sempre vibrando, o corpo tem frequência de vibração. E as ondas que são emitidas também têm uma frequência das ondas, é uma das características das ondas. E aí, as ondas ao chegarem ali, encontrando moléculas vibrando na mesma frequência que elas estão, elas entram em ressonância. Lembram do exemplo? Olha aqui como vale a pena os exemplos simples. Lembram do exemplo de colocar uma criança no balanço e começar a empurrar? Ó.
Começa a empurrar, sempre com a mesma frequência que a criança está também oscilando. A criança não vai fazendo assim, ó. Lembra aquela história? Ela vai aumentando a sua amplitude de movimento, pois as ondas, quando chegam ali, fazem com que as moléculas de água daquela parte onde estão incidindo comecem a aumentar a sua amplitude de movimento. Elas começam a vibrar com uma amplitude maior. E aí essas ondas aí, essas moléculas vibrando com uma amplitude maior, vão reemitir ondas. E aí tu vais captar as ondas emitidas só pelas moléculas daquela parte ali onde isso está acontecendo. Essas moléculas que vão vibrar com amplitude maior emitem ondas que são captadas e transformadas numa imagem. Então tu tem a imagem detalhada de tudo que tem ali. Então são ondas emitidas, interagem com as moléculas de água que estão vibrando, têm frequências iguais, entram em ressonância, a amplitude de movimento dessas moléculas aumenta, emitem ondas que são captadas e transformadas.